Saudações a todos vocês, meus amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus amados irmãos, é com alegria que a gente convida vocês através desse canal de comunicação, a gente ler e meditar na palavra de Deus, como sempre a gente faz. Então, todos vocês que gostam de ler, ouvir e meditar na palavra de Deus, convidados estejam, porque a partir desse momento vamos fazer isso, esta bondade que Deus nos concede, da gente ler a sua palavra e entender como realmente Ele é, através da própria palavra de Deus, através do ensinamento que Deus assim nos concede, através de seu Santo Espírito, para a honra e glória dEle, para a honra e glória de Jesus Cristo, o Salvador, que Jesus assim se tornou-se para nós, através do Pai, que enviou Ele ao mundo e enviou a sua palavra para se fazer carne nele e habitar entre nós, cheio de graça e sabedoria. Nos dá os ensinamentos de salvação, para que todos aqueles que nele creem, no verbo de Deus ou na palavra de Deus, quem crê e obedecer, salvo está. Meus irmãos, e a leitura e meditação que nós vamos fazer hoje está registrado em uma das epístolas que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao 21. Mas antes vamos orar e pedir a Deus sabedoria, porque só Deus tem a sabedoria para nos dar. A verdadeira sabedoria vem do alto trono da graça, do mais alto e sublime trono onde Deus está sentado, e Jesus Cristo, nosso Senhor, está à destra dele, à direita dele, intercedendo por nós. Mas aqui na terra, o seu Santo Espírito está no meio do seu povo, dentro do povo dele, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Por isso a gente ora e diz assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, continua em nosso meio, Pai, através de seu Santo Espírito, o Senhor que nos deu Jesus Cristo como nosso Salvador, teu Filho amado e querido. O Senhor que enviou a sua palavra ao mundo e se fez carne nele após o seu nascimento. E ao nascer, a palavra de Deus estava em Cristo, cheio de graça e sabedoria, para que todo aquele que ouve e obedece, salvo está. Pai Santo, dai-nos o entendimento de sua palavra, através de seu Santo Espírito, concede a mim que estou lendo, e a todos aqueles que ouvindo estão também, e meditando conosco através desse canal. Abençoa a todos em nome de Jesus, e que a honra e a glória seja dada hoje e eternamente ao Senhor, a Deus. Amém. Meus irmãos, o título da leitura, Romanos, capítulo 12, do versículo 9 ao 21, o título da leitura é As Virtudes Recomendadas. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos.
Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isto, vocês amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Palavras de Deus, infinitamente sábias e poderosas, para salvar todos aqueles que ouvem e que obedecem a palavra de Deus. Meus irmãos, aqui é uma orientação bonita que o apóstolo, um grande servo de Deus, obediente a Jesus, transmite aquilo que Jesus passou para eles: o amor acima de tudo. Não odiar, mas amar. Porque Deus é o lado do bem. No lugar de se irar, seja tarde para se irar. Não vingue a ninguém, porque a vingança pertence a Deus, porque Deus é justiça. Nós não sabemos vingar, porque a gente tem que ter o amor de Deus entre nós. Mas Deus é quem sabe o interior de cada um. Deus sabe o que está dentro de nós. Cada um de nós está sendo vigiado por Deus, olhado por Deus no dia a dia. Ninguém foge de Deus, porém deixa com Deus. Aquele que lhe faz o mal, retribua com o bem, abençoe aqueles que lhe perseguem e faça o bem no lugar do mal. Vençam o mal fazendo o bem. Esse é o resumo de toda a epístola que o apóstolo escreve. Se o seu inimigo tiver fome, dê de comer, dê de beber, faça o bem para ele, porque vai amontoar brasas na mente dele. Sendo assim, ele fazendo mal a você e você fazendo bem para ele, chegará uma hora que ele vai reconhecer a luz que está em você. Porque os filhos da luz estão para obedecer a Jesus Cristo, que é a luz, os ensinamentos de Jesus. Meus irmãos, devemos estar preparados para todas as profecias que a palavra de Deus assim nos traz desde o início, desde a vinda de Cristo até aos dias de hoje, desde a antiguidade, que a palavra de Deus já nos profetizava, e verdade é, que o anticristo já está no mundo desde o princípio, que o homem da iniquidade já está no mundo. Já só falta ele se revelar, para que no dia da vinda de Cristo, Jesus destrua ele apenas com o sopro de seu Santo Espírito. De sua boca, Jesus vai destruir o homem da iniquidade. Meus irmãos, o povo de Deus tem o Espírito Santo para discernir. Aquele que é de Deus, aquele que confessa o nome do Senhor, ele aparte-se da injustiça, porque toda injustiça pertence ao maligno, e toda injustiça vai ser legalizado pelo governo terreno. De uma maneira falsa, ele vai enganar, ele vai querer trazer uma paz falsa, porque a paz verdadeira só quem tem é Jesus, como o próprio Jesus disse. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, mas Jesus dá uma paz verdadeira.
O mundo e o príncipe desse mundo é enganador. E ele já está enganando a muitos. Ele está sentado, ele está querendo se sentar nos tronos de Deus. Ele quer usurpar aquilo que não pertence a ele, mas pertence a Deus, que é a adoração, por exemplo. Já tem aí muitos líderes sentados em tronos, querendo ser adorados, sentados em cadeiras reais de reis, querendo ser adorado, e muitos beijam seus anéis de ouro. A igreja do Senhor confessa os pecados uns aos outros, no sentido comunitário, confessa a Deus diretamente quando se arrepende de seus pecados, confesse ao Senhor. Mas a Bíblia não dá direito de ninguém se ajoelhar perante ninguém, somente a Jesus. Somente a Jesus é que Deus deu autorização de todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus é o Senhor, para a honra e glória do Pai. Só devemos adorar aquele que está no trono, que é o Deus vivo, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, e ao Cordeiro, o Filho de Deus, Jesus Cristo, com autorização de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Quantos tem aí, dizendo-se que tem uma doutrina apostólica, mas fazendo contrário à doutrina apostólica que os apóstolos receberam de Cristo? Jesus, quando seu maior inimigo, nas 3 tentações, uma delas, o inimigo ofereceu bens materiais para ele adorar, para Jesus adorar ele. E Jesus, com todo o poder, disse: afasta-se de mim, Satanás, vai-te embora, porque só o Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Só devemos adorar a Deus e a mais ninguém, e só a Deus a gente presta cultos. Só diante de Jesus a gente dobra nosso joelho, só a Jesus a gente tem que confessar que Ele é o Senhor, o único Senhor que Deus constituiu para nós, porque Ele é a palavra de Deus. Como palavra de Deus, Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Como ser humano, Ele é o Cordeiro de Deus. Veio, nascido de mulher, para nos resgatar da lei e, através do seu sangue e sacrifício na cruz, nos purificar de todos os pecados. Através de seus ensinamentos, nos dá os ensinamentos da palavra de Deus, e depois Ele nos enviou, depois de sua morte e ressurreição, o Espírito Santo da verdade, para fazer assim a gente entender a palavra de Deus como ela é. Pois estejamos nós já sabendo que o iníquo, ou o homem da iniquidade, ou o anticristo, como a gente queira chamar, ele já está no mundo desde o princípio, querendo sentar em tronos, querendo ser Deus, querendo receber adorações que só a Deus pertencem. Quantos estão querendo, fazendo filas e dizendo líderes e apostólicos, e senta lá no trono para o povo confessar os pecados a eles, ajoelhado ao lado deles. Não, não e não. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Só diante de Jesus dobre seu joelho. O apóstolo Pedro, isso é uma doutrina apostólica que recebeu de Jesus. Quando Jesus disse: só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. O apóstolo Pedro foi enviado aos gentios, enviado por Deus para visitar Cornélio, uma família gentílica. E chegando na casa de Cornélio, Cornélio se entusiasmou e foi se ajoelhar nos pés de Pedro. Pedro disse: levante-se, que eu também sou homem igual a você. O que Pedro quis dizer com essa ação? Só a Deus adore. Eu e você, nós somos iguais. Eu sou um homem igual a você, eu não sou digno de adoração. Adore só a Deus. Levante-se, não dobre o seu joelho diante de mim, não. Porque Pedro sabia, instruído pelo Espírito Santo que recebeu de Jesus, Pedro como apóstolo sabia
que só o Senhor teu Deus pode adorar, só diante de Jesus é que pode se dobrar seu joelho, e mais a homem nenhum. Profundamente, outro apóstolo, no livro das Revelações e em Apocalipse, ele recebeu uma revelação de Jesus, Jesus enviou o anjo, e João, que quando viu o anjo, ele se entusiasmou diante do anjo do Senhor e quis se ajoelhar perante o anjo com o sentido de adorar. O anjo do Senhor disse: levante-se, não faça tal, não me adore, adore somente a Deus. Eu sou apenas um conservo teu, dos santos profetas, de todos aqueles que ouvem e obedecem à palavra de Deus. O anjo queria dizer e quis dizer, e está registrado, que nem os anjos são dignos de adoração, mas só a Jesus todo joelho pode se dobrar e toda língua pode confessar que Ele é o Senhor. Que os anjos do céu adorem a Jesus Cristo para a honra e glória do Pai. Que os anjos do céu adorem ao Pai que está sentado no trono e ao Cordeiro somente, e a mais ninguém. Esta é uma doutrina apostólica. Pedro, um dos apóstolos dos irmãos primitivos. Paulo também, um dos apóstolos da igreja primitiva. João, apóstolo da igreja primitiva. Todos eles têm essa doutrina apostólica que o homem, o ser humano, não é digno de adoração. O ser humano que tem o Espírito Santo, ele não deixa ninguém se ajoelhar diante dele, porque sabe que a adoração só pertence a Deus e a Jesus que está no trono. Meus irmãos, aquele que confessar o nome do Senhor Jesus, que passa a crer e obedecer a palavra de Deus, aparte-se da injustiça. Porque o que é de injustiça, tudo vai ser legalizado através das leis humanas. Tem coisas absurdas aí que está sendo legalizado. E não é de admirar, porque já está avisado pela palavra de Deus que o anticristo veio com essa finalidade para enganar e para legalizar aquilo que pertence a ele, a injustiça. Porque a justiça vem de Deus. O justo é o Senhor da glória, mas o injusto é o maligno. Porém, ele vai querer legalizar através das coisas humanas, porque ele é o 666. 666 simboliza o carimbo da besta, do falso profeta e do próprio diabo. E o número dele é número de homens. Calcule, a Bíblia diz, porque ele não cogita nas coisas de Deus, mas cogita nas coisas humanas, dos homens, nos governos terrenos, até a vinda de Cristo. Ele vai ter essa oportunidadezinha de ser enganador, de ser mentiroso e de fazer a injustiça se tornar legal através das leis humanas. Mas quando Jesus vir, vai derrotar ele, vai lançar ele no lago de fogo, juntamente com a besta, o falso profeta e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque só adoram a besta, só adoram as imagens de escultura, só adora outro homem, só dobra o joelho diante de outro homem, diante de qualquer outra coisa, aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro só adoram a Jesus, só dobram o joelho para Jesus e para o Criador, para o que está sentado no trono e para o Cordeiro de Deus. Não se admirem, todas as injustiças sociais até a vinda de Cristo vão se tornar legal diante da lei dos homens. É injustiça, porque o pai da iniquidade, o pai da mentira, que é o diabo, e o pai da injustiça está para isso, para enganar o povo que não é de Deus, que é dele. Chama-se joio, são os filhos do maligno. Esses não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, por isso que se enganam fácil. Mas o povo de Deus tem que ter cuidado, porque se possível for, até os eleitos, até os escolhidos, ele engana. Mas quem tem o Espírito do Senhor
não engana, o maligno não lhe toca, porque o Espírito de Deus é maior do que o espírito do maligno que está no mundo. O mundo jaz no maligno, está para obedecer e ser enganado pelo maligno. É a injustiça sendo legalizada e o povo dele dormindo sem saber o que está acontecendo. É Apocalipse acontecendo no dia a dia. É Apocalipse revelando no dia a dia. Mas no dia da vinda do Senhor, Jesus vai destruir o homem da iniquidade. Vai lançar ele no lago de fogo, juntamente com a besta, os falsos profetas e todos aqueles que o adoraram, porque seu nome não estão no livro da vida do Cordeiro. Porque os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro e recebem a sabedoria de Deus, só a Deus adora e só a Jesus Cristo adora. Só o joelho se dobra diante de Jesus Cristo, autorizado pelo Pai. E só a Jesus confessa que Ele é o Senhor, que é o único Senhor. Temos um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, qual fomos batizados para fazer parte do corpo de Cristo. E um Espírito Santo que nós recebemos a sabedoria dele, a gente bebe de um só Espírito, concedido por Deus, para a honra e glória do Pai e para a melhoria desse povo, libertos em Cristo, como ele disse, se o Filho de Deus ou se o Filho do homem vos libertar, sereis verdadeiramente libertos. Se você conhece a verdade que é a palavra de Deus, a própria verdade que é a palavra de Deus te liberta. Te liberta das mentiras do iníquo, do homem da iniquidade que está aí provisoriamente até a vinda de Cristo. Porque no dia da vinda de Cristo, destruído ele vai ser. E se você é de Deus, amém. Seu nome está escrito no livro da vida. Você tem a sabedoria de Deus. E só a Deus adora. E só a Deus e a Jesus o seu joelho se dobra e confessa que Jesus é o Senhor, para a honra e glória do Pai, porque Ele autorizou a gente confessar o nome de seu Filho, Jesus Cristo, como o Senhor. Então, meus irmãos, nós não estamos admirados, nem nos pega de surpresa, porque a palavra de Deus avisa. Tudo que está acontecendo no mundo aí, de ruim, é o príncipe desse mundo que não tem nada a ver com Deus nem com Jesus. É o homem da iniquidade. É o homem do pecado. É o homem da mentira. É o homem da injustiça social e que está legalizando tudo. É o homem que quer tomar de Deus sem ter poder nenhum para tomar adoração. Só adora a ele, a besta e o falso profeta, aqueles que o seu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro recebem sabedoria de Deus e não adoram a ninguém a não ser ao Pai, Criador de todas as coisas, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, para a honra e glória do Pai. Amém, meu querido. A paz do Senhor Jesus contigo esteja, comigo e com todos nós, até a vinda de Cristo. E depois da vinda de Cristo, os salvos em Cristo, subiremos para a glória. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês e toda a família de vocês, meus amados e queridos irmãos, ouvintes desse canal. Amém.